Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Todas as semanas estamos aqui trazendo um estudo, uma conversa de assuntos da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Os nossos assuntos sempre estão baseados na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que acontece, a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 10 horas da manhã. Você pode assistir na Igreja Maranata mais próxima de sua casa. Aqui já tem um QR Code, se aproximando, senhor ou senhora, a câmera do seu celular desse código será direcionado para um hall de endereços e vai achar a igreja mais perto de sua casa. E também, claro, pelo nosso canal no YouTube. Estamos aqui hoje com os pastores Jerônimo Silva, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Sérgio, pastor Júlio, aos nossos irmãos. E Júlio Filgueiras, paz do Senhor Júlio. Paz do Senhor, pastor Sérgio, pastor Jerônimo e todos que participam conosco. Nós temos tratado na Escola Bíblica Dominical, nessa última, o nosso assunto tem sido a Carta à Igreja de Pérgamo, e foi deixado como tema para as nossas igrejas, todos nós estudarmos na presente semana, alguns episódios da Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Episódios esses que têm relação com a igreja de Pérgamo, ou com a carta dirigida à igreja de Pérgamo. Aqui está esse quadro. Eu vou até passar já a palavra. Júlio, explica para aquele que nunca viu esse quadro, ou já viu, mas ainda não tem um conhecimento mais detalhado do que significa tudo isso. Faça um resumo para a gente. Esse quadro não é nada menos do que uma análise profética, como está ali naquela parte em vermelho. É uma análise profética das 7 igrejas do Apocalipse. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, nós temos lá as cartas às igrejas, correto? Então temos a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, que está ali na parte superior, as 7 igrejas. Logo abaixo, nós temos o significado de cada nome: desejável, mirra, casamento pervertido, que está ligado a essas igrejas. Pronto, qual é o período profético, qual é o ano, mais ou menos, a parte histórica de cada uma dessas igrejas? Por exemplo, a igreja de Éfeso, a primeira, do ano 33 ao ano 100 depois de Cristo. Ano 33, que foi da morte do Senhor Jesus. Do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Depois a gente tem a igreja de Esmirna, do ano 100 ao 312, lembrando que essas datas não são exatas. Ok. Pode ser que a igreja de Esmirna continue, até hoje, por exemplo, tem pessoas que morrem pelo Evangelho em alguns lugares do mundo até hoje, mas predominantemente naquela época. E assim, respectivamente. Abaixo, mais uma vez, em azul, os 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías capítulo 11, verso 2, que são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, e cada operação do Espírito Santo está ligada a uma igreja. Então, por exemplo, nós temos a igreja de Pérgamo que estamos estudando agora. Pérgamo, embaixo, casamento pervertido. Embaixo, o tempo histórico dela. Embaixo, em azul, o espírito de inteligência. E logo agora, na última parte aqui embaixo, as 7 parábolas, que está em Mateus 13. Só deixa eu te interromper aqui, Júlio. Sempre ressaltando espírito de inteligência ou discernimento. Correto. E é muito importante que todos saibam que essas 7 operações do Espírito do Senhor, elas aconteceram às 7 em cada período da igreja, inclusive nos nossos dias, mas há esse destaque aqui na coluna vertical, porque foi uma ênfase devido a tudo que cercou a igreja daquela época. Pode concluir, você ia falar agora do grão de mostarda. Perfeitamente. Então, o Espírito Santo ele tem uma linguagem profética para falar conosco agora, ligando a carta ao Espírito do Senhor e a parábola de Mateus capítulo 13. Então, a gente sempre vai conciliar a carta
a operação do Espírito de Deus, naquele momento, o Espírito Santo, predominantemente, e uma parábola. Nosso caso agora em Pérgamo é Pérgamo, o espírito de inteligência e discernimento e a parábola do grão de mostarda. Bem, vamos entrar agora então naquilo que é o nosso assunto, que é a carta à igreja de Pérgamo. Esse período, historicamente falando, se caracterizou por uma junção do Estado, ou seja, do governo, do império, que era o caso da época, com aquilo que era tido como o cristianismo. Então, na época de Éfeso, foi uma oposição à doutrina. A doutrina, por um lado, se estabeleceu, mas por outro, sofreu oposições. Esmirna, aí foi o estabelecimento da igreja como corpo que testemunhou com a própria vida da sua fé em Jesus, foi para as fogueiras, arenas, então foi uma oposição agora ao corpo, ao Senhor Jesus. Já em Pérgamo, a oposição é à fé, ou seja, à ação do Espírito Santo. A partir dessa junção que houve entre, e por isso que é chamada de um casamento pervertido, essa união entre o Estado e a igreja. E parece, Jerônimo, que nós conseguimos fazer uma distinção. A partir de então houve, abre aspas aqui, dois cristianismos. Um cristianismo que se rendeu à perversão dessa união e outro cristianismo que nós preferimos chamar como o evangelho, que ficou com o profético. Como é que isso se deu, Jerônimo? Interessante, pastor Sérgio, fazemos a seguinte aplicação antes. Como o pastor Sérgio mencionou, a igreja de Éfeso ela sofreu a oposição à palavra do Pai, ou seja, à doutrina. Então eles estavam pregando, estavam levando o nome de Jesus, estavam ali formando a doutrina revelada pelo Espírito Santo. Então vinha um obstáculo, o adversário lançava uma dificuldade e a doutrina fazia com que eles pudessem transpor aquele obstáculo. Em Esmirna, a oposição à mensagem, ou seja, quando muitos morreram, foram perseguidos, né? E em Pérgamo, vejam, o adversário não conseguiu deter a palavra em Éfeso, a doutrina em Éfeso. O adversário não conseguiu calar a mensagem do Espírito Santo em Esmirna. Então, o que o adversário vai fazer agora em Pérgamo? Como o pastor Sérgio falou, a oposição foi contra a fé, é a união, ou seja, a fé e o Estado se uniram. Então você tem, como o pastor Sérgio mencionou, o evangelho e aquele cristianismo que estava se corrompendo. Por isso, o espírito de inteligência ou espírito de discernimento, essa ênfase. Para quê? Para que a igreja fiel neste tempo de Pérgamo pudesse discernir que aquela união, que aqueles elementos, que aquelas propostas vindas pelo cristianismo, pela filosofia, pelo império, aquilo não era profético, mas que o evangelho puro e genuíno do Espírito Santo que vem de Deus. Então essa igreja teve discernimento em saber o que era do Senhor e o que não era. Esse discernimento sobre o qual o Jerônimo acabou de falar, essa capacidade de compreender, de discernir entre aquilo que é de Deus, ou do homem, ou do próprio mal, do adversário, esse Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo, continua presente no seio da igreja fiel. Por isso que a igreja fiel é vencedora. Amém. Porque ela entende, ela não quer joio, ela não quer o solo ruim para a palavra cair, mas ela quer a doutrina única, verdadeira, ela só quer o governo do Espírito Santo, não é verdade? E aí, Júlio, tem um comentário aqui
que foi postado no nosso canal do YouTube, que você pode fazer se estiver nos assistindo pelo YouTube. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, e alguns comentários nós sempre destacamos. A Vera Lúcia Silva Matias disse assim: as experiências dos servos do passado, como Jerônimo trouxe aqui, firmam a nossa vontade de prosseguir. O que dizer disso? A própria palavra de Deus fala que quando nós olhamos para essa tão grande nuvem de testemunhas, não é isso? Amém. Quando você olha a história daqueles servos do passado que estão na Bíblia, e agora nós temos, além disso, temos a história da igreja, pessoas que morreram por Cristo, que não negaram a sua fé. Agora a gente chega na igreja de Pérgamo, na própria igreja de Esmirna, houve alguns imperadores romanos que preferiam não matar os cristãos, mas torturá-los, para que eles entregassem o Novo Testamento para ser queimado, e eles não abriam mão, não entregavam e eram torturados. Quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que se o Espírito Santo sustentou aqueles servos para passar por tudo isso, Ele não vai nos deixar sozinhos na nossa época agora. Amém. Então nós temos o mesmo Espírito de Deus que está enchendo e transbordando o nosso coração para vencermos toda e qualquer oposição. Amém. Quando nós falamos desse espírito de discernimento, nós vamos observar que a igreja apostólica, ou seja, a igreja inicial, que alguns também chamam de primitiva, ela teve que exercitar muito essa capacidade que vem de Deus, essa revelação, o governo do Espírito Santo. E aí eu já parto para uma outra questão, que no início as pessoas deixavam, nessa época aqui de Éfeso, as pessoas deixavam tudo para servir ao Senhor. Porque não é como hoje eu posso aceitar Jesus, eu quero pregar para a África. Eu posso fazer um vídeo no YouTube, uma chamada pelo Zoom, eventualmente eu posso ir lá. Na época não, as pessoas tinham que deixar tudo, as viagens eram longas, então havia muita união. Alguns vendiam as suas propriedades, davam ofertas, para que houvesse também a provisão material necessária à evangelização naquele tempo. E é um fato, Jerônimo, um episódio que ilustra muito bem tudo que nós já estamos falando, que foi um casal, Ananias e Safira, está aqui no capítulo 5 de Atos, e eu queria que você, antes até de projetar o texto, depois nós vamos pedir para projetar, mas antes até, eu queria que você fizesse um resumo do que exatamente aconteceu com esse casal. Bom, dentro desse contexto que o pastor Sérgio ele já trouxe, de que as pessoas vendiam as propriedades para estarem juntas servindo a Jesus, Ananias e Safira tinham uma herdade, a palavra de Deus registra. Eles venderam essa herdade, essa propriedade que eles possuíam, e eles chegaram aos discípulos, aos apóstolos, a Pedro, e falaram: Pedro, nós vendemos a propriedade por X, está aqui o valor. Quando, na verdade, eles haviam vendido aquela herdade, aquela propriedade por um valor maior. E eles fizeram isso a fim de omitir uma parte do valor e entregar uma outra parte menor. E acontece que Pedro, ao receber, o Espírito Santo lhe revela o que havia acontecido, e Pedro diz a Ananias: Ananias, por que você está mentindo ao Espírito Santo? A propriedade é sua. Se estava com você, você não precisava dar ao Senhor. Se você vendeu, o dinheiro é seu. Você faz com este valor o que você bem entender. Mas você mentiu ao Espírito Santo. Então ali, Ananias, naquele mesmo instante, ele morre. Quase 3 horas depois, sua esposa Safira vem aonde estavam os apóstolos e relata a mesma história de Ananias, com o mesmo preço, a mesma venda, e o apóstolo Pedro diz: por que tentastes ao Espírito do Senhor?
Está vendo aqueles jovens? Os jovens haviam retirado o corpo de Ananias, haviam colocado para fora. Ele diz, os jovens que estão à porta para entrar, eles farão contigo mesmo que fizeram com Ananias, ou seja, eles levarão o teu corpo. E ela também cai ali morta por um juízo que o Espírito Santo trouxe a ela. Em Atos 5:9, também fala desse conserto que foi feito, esse ajuste para tentar o Espírito do Senhor. Júlio, começa nos dando um comentário da aplicação desse fato a tudo que estamos estudando. Eu acho que o mais importante nesse momento é nós entendermos que Deus está olhando para o nosso coração. Amém. Quando nós vemos no versículo anterior, ele fala, porque Satanás encheu o seu coração. Que coisa, hein? Está no texto bíblico. Então Deus não estava importando ali se ele estava dando X ou a quantidade, não era o valor. Jesus deu um exemplo lá atrás de uma mulher que deu... A viúva pobre? A viúva pobre, que deu moeda. Então não é o valor, mas é um coração inteiro diante de Deus. Amém. Então eles estavam fazendo uma entrega, mas estavam com reservas. Então a salvação, a bênção, é quando você entrega um coração inteiro a Deus. Percebe? Então, eu acho que o foco aqui principal é o coração. Deus vê o coração. E Deus não se agradou, porque eles combinaram algo para enganar Pedro, mas eles não estavam enganando Pedro. Eles estavam mentindo ao Espírito Santo. E ninguém pode mentir ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vê o nosso interior. Então o Evangelho é uma coisa muito séria. A salvação é uma coisa muito séria, que nós temos que vivê-la diante de Deus e não diante dos homens, para ser visto pelas pessoas. Eles queriam fazer uma oferta, não é? E que as pessoas acreditassem que eles estavam entregando tudo, que eles eram pessoas... Isso é hipocrisia. Não era uma coisa verdadeira. E esse episódio, Jerônimo, nos traz inúmeros ensinos. Nós poderíamos ficar falando aqui muito tempo. Um deles, Deus vê todas as coisas. Você pode esconder do pai, da mãe, do governante, do pastor, do amigo. Você pode esconder, você pode fazer alguma coisa que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. A Bíblia diz que Ele sonda, Ele esquadrinha o coração do homem. Ou seja, Ele sabe tudo que está na minha mente, aquilo que são os meus pensamentos. E não adianta alguém querer servir a Deus à vista dos outros apenas e tão somente. É claro que o testemunho público é indispensável. Não adianta também eu oro, eu jejuo, eu faço, mas eu estou escandalizando também o Evangelho, a obra, a palavra do Senhor. As duas coisas têm que estar andando juntas. Mas tudo começa pelo interior, pelo coração. A palavra diz que quando Jesus voltar, muitos que não subirão vão implorar, dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Ou seja, eu fui pastor durante tantos anos, eu tive não sei quantas Bíblias, eu fui líder religioso, eu fiz filosofia, teologia. Não é isso. Tudo tem o seu valor, mas o homem tem que ser sincero diante de Deus. Exato. Ananias e Safira criaram uma verdade relativa. Eles venderam. Eles estavam indo ali para onde estava a igreja? Estavam. Mas eles queriam ofertar? Queriam. Mas eles reteram. Eles não foram sinceros diante de Deus. Eles criaram a verdade relativa a eles. E é isso que hoje muitos estão fazendo. Estão criando uma verdade relativa para servir a Jesus. É um cristianismo que não liberta o homem. Você pode continuar com o seu pecado. Você pode continuar com as suas mazelas. Vem servir, mas continua assim. Quando o evangelho, salvação é arrependimento, é transformação, é conversão. Ou seja,
dentro do que o pastor Sérgio falou, eles trouxeram uma verdade relativa, quando o Espírito Santo é verdade absoluta. E vejam, por que a verdade é absoluta? Porque está acima da sua verdade. Da verdade, muitas vezes, que a pessoa quer narrar, daquilo que eles querem dizer, daquilo que eles querem convencer. O que Ananias e Safira queriam era convencer a Pedro do que o que eles tinham. Quando, na verdade, o Espírito Santo é quem convence. A verdade absoluta é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós não podemos ter metade. O Senhor não quer uma parte. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Eles tinham dois senhores. A mentira que foi dada pelo adversário e eles queriam estar no meio da igreja, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Muito não bom. Pode. Porque a fonte do Espírito é água doce, é verdade, que liberta, Jesus. Que consola, que conforta. Então não há como servir a Deus e não ter uma transformação. Não há como. Amém. Vamos mudar agora para um outro episódio. Júlio, lá em Atos 8, fala de um homem chamado Simão. O que aconteceu com Simão que pode nos edificar, nos ensinar? A história de Simão tem um ensinamento muito importante para nós, porque Simão, ele inicialmente se apegou a Filipe, que estava pregando o evangelho em Samaria, e Simão era um mágico. A Bíblia diz que ele iludia as pessoas com as artes mágicas, as pessoas achavam que o que ele fazia era obra de Deus e ele era famoso na cidade. Quando Filipe começa a pregar o evangelho, com sinais e prodígios, ele se encanta com os sinais e ele foi um dos que foram batizados no nome do Senhor Jesus. Nas águas. Batizado nas águas. Quando os apóstolos ficam sabendo que Deus estava fazendo uma grande obra em Samaria, os apóstolos enviaram 2, que foi Pedro e João, para lá. Quando Pedro e João chegam e vão orar pelas pessoas que já tinham sido batizadas nas águas, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo, o Simão, mágico, observou Pedro e João orando e as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. E aí ele oferece então a Pedro e a João dinheiro. Que está aqui, ó, o texto. Que é o texto bíblico aqui. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Quem estava batizando com o Espírito Santo? O Senhor Jesus. Porque o ministério dos apóstolos era o ministério de Jesus. Amém. Os apóstolos eram só um instrumento. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Amém. Agora, a mentalidade desse homem é que ele ia comprar isso dos apóstolos. Então, Pedro dá uma palavra para ele: o seu dinheiro fique contigo para a perdição, porque Deus viu que o coração dele não era reto. Eu acho que até o próximo versículo, 19. Verso 19. Quando ele pede esse poder e quer pagar, mas eu acredito que alguns versos para frente, nós vamos ver Pedro dizendo para ele: porque o seu coração não é reto para com Deus. Tu não tens parte nesse ministério, nessa obra, porque o seu coração não é reto para com Deus. Então ele ali fica exposto ali à ambição do coração dele e à falta de discernimento, de sensibilidade, aquilo que era uma obra do Espírito Santo, né, que o Senhor estava realizando. O Jerônimo, é uma expressão muito forte. Tu não tens parte neste ministério. Diz assim: tu não tens parte exatamente nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. É quem faz. E aí o homem tem que pagar esse preço. Pastor Sérgio, Pastor Jerônimo, quando ele põe a mão no bolso dele para pagar pela bênção do Espírito Santo, ele estava desprezando o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, porque para nós recebermos o Espírito Santo, ele precisou morrer na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue carmesim. Foi o preço que ninguém poderia pagar. Foi o alto preço. Foi o sacrifício perfeito diante de Deus. Então, quando ele quer pagar com o dinheiro dele, ele desprezou esse sangue. E quando ele pede a Pedro e João, ele está pensando que ele vai receber o Espírito Santo de algum homem, de algum pastor da prece poderosa, ou que ele precisa de algum líder. É aquilo que o Senhor tem mostrado, né? É o outro lado da moeda.
tira Não é a cara, né? Não é a cara de um homem, não é um líder, não é um grande pregador, não é isso. É o valor da obra, o valor do sangue de Jesus, o valor do Espírito Santo que deve estar em evidência. Então ele pensou que ele ia receber de Pedro e João, mas não. Ele ia receber isso com o coração quebrantado, arrependido do próprio Senhor Jesus, que ia batizar ele com o Espírito Santo. Amém. Detalhe, pastor Sérgio, porque ele achou que Pedro e João fossem como ele. Porque ele, o que ele queria? Ele queria, era por interesse, para que ele orasse uma promoção pessoal até. E as pessoas fossem batizadas. E às vezes alguém tem até um preconceito em relação ao evangelho, preconceito em relação a ministério, aos servos de Deus, porque às vezes há na pessoa uma questão que ela precisa de uma libertação, quando ela acha que quem está sendo usado pelo Senhor é como ela, mas não. Quando o Espírito Santo usa uma pessoa, o Espírito Santo está usando para a glória do nome do Senhor, não para promoção, não para destaque nosso. A própria Bíblia diz que Deus coloca os seus tesouros em vasos de barro, para que a glória, o louvor, o poder seja dado a Deus, e não ao vaso. Pedro e João eram um vaso de barro. E tem mais. Pedro e João, àquela altura, e tantos outros, já eram homens extremamente provados. Eles alcançaram a presença do Espírito Santo debaixo de um ato de obediência. Vocês vão ficar em Jerusalém. O poder vai vindo alto. E depois pregando e ameaça e prisão e tudo aquilo, ou seja, trazendo para nós hoje a bênção. Nós queremos a bênção? Queremos não, nós precisamos da bênção. Necessitamos do Espírito Santo. Nós vamos alcançar como? Começa com a palavra, a doutrina no nosso coração. Agora, é uma vida de jejum, de oração, de louvor, de entrega, de dedicação, de renúncia ao mundo. A mentira tem que estar longe, tem que fazer parte do passado. A ausência da retidão, ou seja, uma vida torta perante o Senhor e até perante aqueles que estão ao nosso redor, também não pode nos marcar. Nós temos que ter a bênção do Espírito Santo. E não importam, tem um comentário de Eunice Maria que ela fala algo, porque às vezes a pessoa quer se justificar diante das outras. Ela diz assim: não importam as nossas tribulações, porque o que mais importa é a salvação. Fique sempre com o Espírito Santo. Júlio, nós não podemos nunca abandonar o espiritual, trocar pelo material. O que você diz? Sem dúvida. Fechar. Sem dúvida. Aquilo que é material vai perecer. Céus e terra passarão. Mas a palavra de Deus, que é eterna, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra revelada, é essa fé que vai transcender. Tudo que é material vai ficar, o nosso corpo vai envelhecer, os nossos tesouros acumulados nessa vida também vão ficar, mas a fé verdadeira, o Espírito Santo vai te levar para a eternidade, onde Jesus já preparou moradas para nós. Amém. Bendito seja o Senhor. Estamos assim encerrados, querendo Deus. Estaremos juntos aqui na próxima semana. Pai do Senhor. Amém.